terça-feira chuvosa em São Paulo, temperatura em torno de 19 graus, com muita chuva no decorrer de todo o dia. A máxima não deve ultrapassar os 22 graus hoje aqui na capital paulista. A gente fala direto da Avenida Paulista, aqui chove bastante, mas a gente vem e abre hoje o download da notícia com boas notícias. A gente recebe Fábio Denardes, a call mais chique do Brasil, pra gente falar do mercado financeiro, aí com uma boa notícia, com essa previsão aí da queda de juros. Finalmente, Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fabi, bom dia, ouvintes aqui da Guardia da Notícia. Realmente continua o otimismo, parece que realmente haverá também um corte de juros nos Estados Unidos. Como a gente sabe, amanhã, quarta-feira, vai sair o tão esperado payroll, né? Ele é o principal relatório do índice de emprego americano. Ele dá as diretrizes para o Federal Reserve, né? O Banco Central americano. E provavelmente, se o payroll vier fraco, como parece que vai ser uma projeção, né? No aquecimento do emprego americano, isso pode ajudar, né? A inflação pode cair, taxa de juros caindo, e se os juros americanos caem, a gente brinca, aqui vai no mesmo passo, e aí vai favorecer cada vez mais aí o nosso primeiro corte de juros para março. E favorecendo o corte de juros, favorece também a aquisição, né, de compras aqui dentro do mercado. Porque hoje está muito difícil com essa taxa de juros tão alta, que faz com que realmente a população não consiga o poder de compra cada vez menor. Exatamente, é o que a gente estava conversando, Fabi. Poder de compra do brasileiro a gente sente, como a gente brinca, na gôndola, né? No próprio supermercado. E taxa de juros alta, inflação, né? Tem que ser contida, e aí a população não consegue usufruir dos benefícios, principalmente de financiamento, seja de bens de consumo, seja de bens imóveis. E aí, realmente, pode ser que em 2026 a gente comece a ver um caminho diferente para a nossa economia, né? Já é falado que provavelmente a nossa taxa de juros pode cair para 12, 12,25 ou até 12,50, que isso vai ajudar bastante. Mas lembrando que a gente também tem que fazer a nossa lição de casa aqui com os nossos gastos públicos. É muita lição de casa, né? Sem muitos penduricalhos aí que eles estão querendo aprovar ainda mais, né? Mais penduricalhos lá no Congresso Nacional, a gente vê toda essa questão. E eu acho que a lição de casa começa pelo exemplo, né? Os políticos têm que dar o exemplo dessa economia que deve ser para toda a população. Mas vamos continuar aqui falando de dólar agora. Dólar continua caindo? O dólar ontem, né, um lado muito positivo. O dólar aqui no Brasil fechou a 5,18, né, uma das menores taxas. Tá muito bom, Fabi. Na verdade, a desvalorização do dólar americano, isso é muito positivo, né? Obviamente para os outros países, né? A gente sempre fala, né, no nosso economês, como a gente brinca, que o dólar, ele é um ativo de juros. Então, provavelmente, quando a desvalorização acontece, principalmente por conta de uma procura de uma taxa de juros em outros lugares, o dólar acaba caindo. E é isso, na verdade, o que está acontecendo, né? Provavelmente o corte de juros americano vai acontecer realmente também, principalmente com os dados que tem para sair, repetindo novamente, o payroll na quarta e o CPI americano na sexta. Se isso realmente se concretizar, vai ter um corte de juros lá. E quando tem corte de juros nos Estados Unidos, os investidores buscam outros ativos. E aí vem para países, um dos motivos é esse, o Brasil. Continua entrando muito dinheiro aqui. Ontem as nossas commodities subiram bastante de novo, Petrobras, Vale subiu, os bancos, né? Tivemos os resultados dos bancos. Ontem o BTG teve um resultado extraordinário, né? No quarto trimestre, subiu 40% a mais do que era o previsto para 2024. Então isso acaba ajudando bastante. Então um dólar enfraquecido vai nos ajudar a subir e aí, quem sabe, o Brasil toma um novo rumo. Aproveitando, falando dessa questão do BTG, qual que é o resultado do balanço? Então, na verdade, o resultado do balanço era o previsto, né? O mercado já vinha trabalhando com isso. O mercado tinha previsto 4,5 bi e foi 4,6. Ele subiu 40% acima. As ações não repercutiram muito, porque já estava precificado mais ou menos esse resultado. Porém, uma coisa que foi extraordinária é o que a gente chama de ROE, que é o resultado que a ação dá para o acionista. E tinha saído a do Bradesco, que tinha ficado em 14,8,
a do Santander tinha ficado em 17, a do Itaú, que era a maior, tinha ficado em 26 e o BTG conseguiu 27,6. Foi um recorde aí histórico e isso representa que o acionista consegue uma rentabilidade muito maior. Então isso mostra que os bancos estão fazendo o papel dele, né? Obviamente os bancos nunca deixam de ganhar. Ganhando muito, né? Ganhando muito, e o resultado foi surpreendente, mas isso ainda continua sendo muito bom para esse capital que está vindo de fora. A minha única preocupação que a gente comenta aqui, Fabi, é que eu fico dizendo até para os meus clientes, até quando esse dinheiro vai ficar? Porque esse dinheiro que está entrando é um dinheiro especulativo, então a gente tem que ficar de olho nisso. Então, aproveitando até essa sua preocupação, que deve ser a preocupação também de quem investe, porque muitas vezes você quer surfar nesse cenário que parece maravilhoso, né? Queda de juros, dinheiro entrando muito aqui, dólar caindo. O que você orienta para os seus clientes? Então, pensa que agora você está falando com aquele seu melhor cliente para passar a melhor dica e você vai passar agora. É o que a gente sempre fala, Fabi. Agora é a hora de diversificar a carteira, não correr tanto risco, como você bem disse. Eu acho que tem que surfar a onda, tem que aproveitar. Ontem, mais uma vez, a Bolsa com 1,80 de alta, mais um recorde. Acho que a gente pode ainda continuar, pelo menos no primeiro semestre, mas tem que fazer um portfólio, tem que fazer a sua carteira do modo que eu sempre falo, um pouco conservador, surfando a onda, mas conservador. Então eu acho que a gente pode marcar até todas as terças e quintas-feiras que estamos aqui, a gente marcar, de repente, montar uma carteira para mostrar para os nossos ouvintes e até para os meus clientes, uma carteira conservadora, mas que acabe aproveitando essas grandes oportunidades. Você já tem lição de casa para quinta-feira, hein? Quero essa carteira. Primeiro, eu quero muito dinheiro entrando na minha conta para fazer essa carteira e render cada vez mais. Mas vamos fazer essa carteira na quinta-feira, mostrar realmente o que vale a pena. Até porque as pessoas têm perfis diferentes, né, Fábio? E vale destacar isso. Tem aqueles que são mais arrojados, mas tem as pessoas que são mais conservadoras, até porque sabe o quanto suou ali para conquistar aquele pé de meia. Perfeitamente. Eu acho que o perfil é fundamental, cada um tem o seu perfil. Cada um tem o seu apetite para risco, como a gente brinca. E aí a gente, dentro da nossa carteira de exemplos, a gente faz uma carteira conservadora, moderada e arrojada. Agora, mas o momento é para aproveitar o mercado financeiro. Como é que é? Poupança nunca? Não, poupança jamais. E eu acho que realmente a renda variável está dando boas oportunidades. Eu acho que a gente, brincadeiras à parte, a gente pode falar de algumas ações que eu acho que vale muito a pena, principalmente porque existem grandes empresas que pagam bons dividendos e eu acho que isso, é muito válido mudar um pouco esse conceito que nós tivemos sempre de aplicação em poupança. Tá certo. Então, aproveitando, dá a dica de como as pessoas te encontram. Às terças e quintas, o Fábio Denardi está aqui na Guardiã da Notícia, trazendo toda a informação do mercado financeiro, de como o mercado anda se comportando, mas você pode seguir a Call Mais Chique do Brasil, de que forma? No Denardi Private, é meu Instagram, lá a gente comenta todos os dias, a gente dá um pouco do panorama que a gente está observando porque vai acontecer. Na minha rede social lá no Instagram, denardi.private, e todas as terças e quinta-feira aqui no Moeda e Mercado. Muito bem, então Moeda e Mercado todas as terças e quintas. Fábio Denardi já com lição de casa para quinta-feira, trazer ali todas as informações de uma boa carteira para você que tem o perfil mais arrojado, quem tem o perfil mais moderado e até para aquelas pessoas mais conservadoras. Então a gente te espera na próxima quinta. Muito obrigada. Obrigado a vocês, um abraço. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com as notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo, te mantendo sempre muito bem informado e, lógico, com um grande diferencial da Guardiã, que é o jornalismo regional. Fique com a gente.